Eu gostaria de dar ênfase num assunto que às vezes é pouco lembrado na mídia em si, mas que acaba sendo a maior parte dos atendimentos de consultório, tá? Que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, mesmo quando está na tua formação de urologista, tu acaba pegando casos mais selecionados. Então, a parte mais de próstata mesmo acaba chegando para ti. Mas quando tu começa a trabalhar a nível de consultório, tu acaba percebendo que essa é uma demanda e uma queixa bastante frequente, que acometem, por incrível que pareça, uma parcela mais jovem da população. Então, quando acomete uma parcela mais jovem da população, são dias de trabalhos perdidos, são sequelas que podem perdurar ao longo de uma vida inteira, mas está começando também a surgir numa população mais idosa, com esse incremento da qualidade de vida das pessoas idosas. Então elas tendem a ter uma vida sexual mais ativa, e a gente sabe que está crescendo os casos numa população mais ativa, inclusive os casos de HIV crescem nesse tipo de população, é a população inclusive que mais cresce. O homem chega para nós, é uma queixa bastante frequente, tá? Então acaba saindo final de semana, tá? Então é uma história bastante típica e a maioria das vezes parecida. Vai para o final de semana, não usa o preservativo, e a menina também, no caso a parceira, não exige, e começa a sentir alguma coisa diferente. Então começa a ter um quadro sindrômico. O que começa a acontecer na maioria dos casos que faz procurar o urologista? É a ardência para urinar. Ardência para urinar, e começa a ter um corrimento. Então esse paciente quase que imediatamente acaba procurando o urologista. Ou passa-se um tempo maior e ele percebe alguma alteração no órgão genital, que até então ele não observava. Então, como é um órgão externo de fácil visualização no homem, diferentemente da mulher, então qualquer alteração, assusta bastante o homem, e ele acaba procurando o consultório. Então para a gente caracterizar como é que funcionaria, então seria um quadro de ardência e alguma alteração que ele perceba ao nível do órgão genital, mesmo que às vezes não possa estar relacionado a isso, mas o homem, nessas situações, ele acaba procurando o médico. Para tratamento de rede pública e no consultório, existem duas abordagens que a gente comenta, que é uma abordagem etiológica, tá? Que é uma abordagem mais cara e pouco efetiva, que é o quê? Tu saber exatamente o que causou aquele problema no homem. E tem a abordagem sindrômica, que é o quê? Que através de queixas e achados do exame físico, tu trata a síndrome que o paciente está sentindo naquele momento, vamos dizer, a queixa. Então, assim, tu procura o médico, mais ou menos a gente vai conseguir avaliar o que ele pode estar tendo, tá? Se é pensando em uma uretrite, se é pensando em uma lesão, um nível de pênis. E a partir dessa síndrome que o paciente está apresentando, a gente institui o tratamento mais apropriado para aquele caso. A maior recomendação, que é a mais barata e que acaba mais funcionando, é o uso do preservativo, tá? Então o homem fazer uso do preservativo, e a gente faz um apelo especial para que a parceira, no caso a mulher, também faça essa exigência para que o parceiro use o preservativo. É uma medida extremamente simples, mas é uma medida que atinge excelentes resultados se tu fizer da maneira correta e sempre usar essa proteção. Então é uma medida barata e que funciona muito bem na maioria dos casos, aliás, quase que na totalidade deles. As DSTs, tá? Então, que são as que a gente mais ouve na mídia. Então, HIV, que é a SIDA, que antigamente o pessoal chamava de AIDS, não deixa de ser uma HIV porque é contraído através de relação sexual. As hepatites têm um impacto muito grande na saúde pública, tá? Então, hepatite B, hepatite C, e alguns falam que hepatite B, mas então a mais que tu consegue pegar através de relação sexual, a mais comentada acaba sendo a hepatite C. E sabedores que tanto a SIDA, a AIDS, quanto a hepatite B não tem cura. Então, tu imagina a repercussão que tu vai ter ao longo da tua vida. Então, são doenças que vão ficar crônicas, mas o paciente nunca vai ter uma cura por causa disso. Então, às vezes é um momento, é um ato às vezes impensado, que vai gerar um custo, um ônus e uma repercussão ao longo de uma vida, né?
Nos homens não tem, a mulher especificamente que a gente comenta é no caso do HPV, que até 95% dos casos de infecções, tipo câncer de colo de útero, 95% das vezes tem uma relação bastante próxima com o HPV. Então no HPV não tem uma relação tão direta, por exemplo, com o câncer de pênis no homem, mas na mulher a gente tem uma relação. E que o problema reside no quê? Que mesmo que o homem não apareça nenhuma lesão, ele pode estar passando esse vírus para a mulher, mesmo que a mulher não tenha, ela não visualize nada de diferente no homem. Então, mais uma vez, que a mulher tem que fazer o exame preventivo para detectar o mais precocemente essa lesão.